Queridos, no livro de Atos, capítulo 13. Se você estiver quebrantado, pode continuar aí. Eu não quero que você se prenda a uma liturgia do culto, se prenda à presença do Espírito Santo. Então, se você quiser chorar até o culto acabar, você chore. Se você quiser ficar ajoelhado ou estirado até o culto acabar, ou até quando você quiser, fique. Não se prenda a um cronograma do culto, se prenda ao Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária, amém? De Barnabé e Saulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretaca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Vou repetir. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixado nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Você pode assentar-se aplaudindo a Ele mais uma vez. Queridos, como eu disse aqui no início, o Espírito Santo, Ele é aquele quem envia. Amém? Por isso eu quis dar o tema dessa palavra, de o Espírito Santo está no envio. Ele precisa estar no envio. Nós ouvimos até hoje muitas palavras proféticas, palavras poderosas, de liberação sobre a nossa vida, que nós cremos que nós vamos viver esse ano, amém? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está no envio. Ele precisa permanecer no envio. Ele precisa ser o centro de 2024. E não o fato de eu ser enviado ser o centro. Quem precisa ser é o Espírito Santo. Porque eu só serei enviado se Ele me enviar. Eu só serei enviado, eu só viverei o ID. O primeiro dia do ano, eu ministrei nos 12 cultos da IAPSED. E lá eu falei sobre o ID por todo mundo, sobre o ID que Jesus deu uma ordenança a nós, ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós só vamos viver isso, nós só vamos curar os enfermos, expelir os demônios, nós só vamos viver um avivamento, nós só vamos marcar a nossa geração, nós só podemos transformar essa geração através do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos dá poder para isso. É Ele quem nos dá poder para vencer. É Ele quem nos dá poder para nos levantar todos os dias pela manhã e continuar perseverando. Por isso que eu quero dizer que muitas pessoas desviam. Por isso muitas pessoas vão para longe, eu não vou dizer da igreja, elas vão para longe do Espírito Santo.
Por que essas pessoas vão para longe? Porque elas param de ter o Espírito Santo na sua vida. Elas acordam e já não tem mais vontade de cultuar na igreja. Já não tem mais vontade de fazer célula. Já não tem mais vontade de estar em comunhão com os irmãos que as levam a mais perto do Senhor. Porque o Espírito Santo já está distante. Não adianta nós sermos enviados. Não adianta você estar nos Estados Unidos pregando, no Panamá, na África, na Europa, se o Espírito Santo não estiver com você, não estiver comigo. Não adianta eu viver um envio e ter a minha empresa, se o Espírito Santo não for o centro dela. E quando eu estiver ganhando muito dinheiro, eu esquecer dos princípios do Senhor. Não adianta. Nós precisamos deixar o Espírito Santo estar nesse envio, permanecer nele. O mesmo Espírito que te moveu à tua conversão, o mesmo Espírito que te trouxe até aqui hoje, neste culto, é o mesmo Espírito que tem que estar no envio em todas as áreas da tua vida. Seja na tua família, seja na tua empresa, seja nas nações, seja no teu ministério, seja em qualquer área da tua vida, Ele precisa estar junto. Foi Ele quem deu uma ordenança. Estavam os mestres e os profetas juntos. E foi o Espírito Santo quem moveu e disse: separe 2, Barnabé e Saulo, para que eles vão, para que eles façam uma conversão em massa, um avivamento aos gentios, porque eles precisam conhecer Jesus, eles precisam saber quem é Jesus. Foi o próprio Espírito Santo quem fez esse envio. A Bíblia vai dizer que então eles jejuando e orando. Nós estamos falando de pessoas espirituais que oram e que jejuam. Então, jejuando e orando, eles impuseram as mãos sobre eles e os enviaram e os despediram. Imposição de mãos num período apostólico significa uma consagração, uma transferência de autoridade, aquilo que nós cremos. Quando nós oramos por alguém com imposição de mãos, não é porque é um costume ou é um hábito, é porque nós cremos que aquilo que nós carregamos, nós podemos transferir através do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. É por isso que nós oramos sobre imposição de mãos. É por isso que quando às vezes as pessoas vêm até a frente e nós oramos com a mão no ventre, mesmo às vezes que seja homem, que não tem ventre, mas nós cremos num ventre espiritual, por isso nós impomos as mãos sobre, porque nós cremos nessa transferência, nós cremos nessa ordenação, nessa consagração, nessa transferência de poder, nessa transferência do Espírito Santo, do mesmo toque que nós recebemos, aqueles que nós estamos impondo as mãos recebam. E os discípulos fizeram isso, eles impuseram as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé e os enviaram. Então, a primeira lição que eu quero deixar conosco nessa noite é que o Espírito Santo precisa estar no envio. Eles foram enviados e lá estavam eles, mas eu quero te dizer que todo o envio também há levantes. Nós já escutamos isso aqui nesses dias. Todo envio há levantes. Há pessoas que vão se levantar. O inferno vai se levantar, porque quando nós viramos o ano, nós recebemos uma palavra, que o ano de 2024 é o ano do envio. O diabo sabe disso. E ele sabe que se o Espírito Santo estiver conosco, nós viveremos de fato esse envio. E viveremos coisas sobrenaturais em Deus nesse envio. E não só nas nações, mas dentro da nossa casa. Porque o nosso primeiro envio é para dentro da nossa casa. O nosso primeiro envio é lá dentro. É em casa. É em Jerusalém. É em Samaria. É até os confins da terra. E eles foram para pregar o Evangelho. E se levantou, nós lemos aqui, se levantou Bar Jesus, um falso profeta, que enganava o povo naquele tempo. Um mágico que enganava o povo naquele tempo. E procônsul, eu quero explicar para vocês aqui o que é.
para que você entenda o que é procônsul, para que procônsul é um governador de uma província romana. Amém? Ele era um homem muito inteligente e ele estava sendo atraído pelas palavras de Paulo, por aquilo que eles estavam pregando. Mas Bar Jesus se levanta e quer tentar intervir aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que ele está ouvindo. Quer se opor contra, para impedir que eles preguem sobre Jesus. Porque ele provavelmente sabia já quem era Jesus. E estava impedindo que procônsul conhecesse Jesus verdadeiramente. Queridos, na nossa geração tem se levantado falsos profetas, tem se levantado pessoas tentando deturpar a palavra de Deus, dizendo que o que nós estamos vivendo não é a realidade, de que o que nós estamos vivendo é uma heresia, de que o que nós estamos vivendo é algo passageiro, é um vento que está passando e daqui a pouco vai embora, e tudo isso acaba e as pessoas se desviam, mas não é sobre isso. Porque nós conhecemos o Jesus da Bíblia, nós conhecemos o Jesus que o apóstolo Paulo estava pregando, que Barnabé estava pregando, que eles estavam entregando a sua vida. Só que o que o Espírito Santo fez? Entregou poder para eles, para se levantar naquele tempo contra esse Bar Jesus, dizendo: há um Jesus verdadeiro, todo poderoso, que faz milagres, e nós viemos trazer eles para os gentios. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo de Deus está nos enviando, mas também está nos levantando para pregar contra toda falsa doutrina, contra todos os falsos profetas, contra todos os falsos mestres que têm se levantado, que têm tentado deturpar a palavra de Deus, tentando pôr reino contra reino. É um tal de nossa igreja é isso, a nossa igreja é aquilo. É o pentecostal, é o neopentecostal, é a batista, é o presbiteriano. Estão se colocando um contra o outro. Por que isso, pastora? Porque tem se levantado Bar Jesus por aí. Mas ao mesmo tempo também tem se levantado uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão vivendo o envio através do Espírito Santo. E que vão se levantar contra eles. E vão dizer: aqui não. Aqui não. Aqui não tem falsa doutrina, aqui não tem falsa cura, não tem falsa profecia, não tem falso milagre. Aqui não. O Jesus que eu conheço ressuscita os mortos, faz milagres, realiza sinais, maravilhas. Ele. O nome verdadeiro dele era Elimas. Procônsul desejava ouvir a palavra de Deus e Elimas ficava tentando impedir que ele escutasse. Deus vai te enviar, o Espírito Santo de Deus vai te enviar. E o envio faz parte de pregar o evangelho a toda criatura, porque Jesus disse: ide. E Elimas vai se levantar. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos dizer assim: Elimas, eu te amaldiçoo agora. Fique cego por causa das tuas palavras, por causa das suas colocações, por causa que você tem levantado contra os princípios de Deus. A Bíblia vai dizer que ele ficou cego e precisava de ajuda para andar. Aqueles que têm se levantado contra o reino de Deus, contra aquela geração cheia do Espírito Santo, vão ficar cegos e vão precisar de ajuda para se locomover,
Porque Deus está levantando Barnabés, Deus está levantando Paulos, que vai entrar nestes lugares e vai pregar para os gentios e vai dizer: sai desse engano, não existe essa graça que estão pregando, existe Jesus, não existe isso que estão falando, existe Jesus. Ele liberta, Ele cura, Ele restaura. Eles vão ficar confundidos. Os teus inimigos ficarão confundidos. Precisarão que alguém os guie, porque eles ficarão cegos e confundidos. Porque o que Deus vai fazer com aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles é viver um envio sobrenatural, é marcar o território por onde passa, é marcar o território por onde vai. Queridos, mais para frente nós vamos ver que junto com Barnabé e com Paulo também estava João Marcos, parente de Barnabé. E mais para frente você vai ver que ele deixa eles e volta para Jerusalém, vai embora. No meio do caminho, no meio do envio, algumas pessoas vão desistir, algumas pessoas vão embora, e é necessário que elas vão, é necessário que elas saiam, é necessário que não atrapalhem o propósito de Deus. Não se indigne com quem sair, não se indigne com quem desistir e for embora. Você não pode parar nessas pessoas. Eu não posso parar em quem não quer continuar. Eu não posso parar em quem está com medo de ser preso, em quem está com medo de pregar a palavra, em quem está com medo de ir contra o sistema. Porque eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que João Marcos estava com medo, porque Paulo estava aterrorizando aquela cidade. Paulo estava trazendo um avivamento para os gentios, a tamanho que eles queriam que ele pregasse. Paulo estava semanas pregando dentro das sinagogas. E a Bíblia vai dizer que eles pediam mais. Eles diziam: nós queremos mais. Aí não entendem por que a gente está 12 dias aqui. É porque nós queremos mais. Todos os dias da minha vida. Os gentios diziam: Paulo, vem sábado de novo. Vem sábado que vem, prega para nós a palavra. Os chefes das sinagogas diziam: se tem palavra de conforto, então fale. Ei, igreja apostólica do alinhamento pleno, alguém nessa casa tem palavra de conforto para essa geração? Porque os chefes das sinagogas estavam pedindo: se tem palavra, fala, Paulo. Se tem presença, manifesta. Se tem poder de Deus, então cura. Se tem palavra, então prega. Porque eu não posso ficar calado no ano do envio, porque eu sei o que Deus fez em mim. Ei, querido, se você ficar de boca fechada, eu sinto muito, mas é muita obra-prima parada, é muita obra-prima extasiada. Por quê? Porque Deus deseja te usar, porque Deus deseja manifestar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo tomando a minha vida. Eu não sei se eu estou sozinha ou se tem mais alguém sentindo isso. Deixa quem quiser desistir. Deixa João Marcos embora. Deixa Elimar, Bar Jesus se levantar. Vão ficar cegos e confundidos. Deixa João Marcos ir embora. Porque eu sei o que Deus fez em mim. E eu vou como Barnabé e como Paulo
para ser apedrejado, para ser crucificado de cabeça para baixo, para ser julgado, para ser perseguido, para ser caluniado. Porque eu sei o que Ele fez em mim. Eu sei o que Ele fez em mim. Eu sei quem eu era. Eu sei de onde eu vim. E eu sei o que o Espírito Santo faz dentro de mim todos os dias. As pessoas iam atrás deles. Iam atrás deles, evangelistas, e incentivavam eles. E diziam para eles, para Barnabé e para Paulo: continua. Ei, Bar Jesus vai se levantar e vai ficar cego. João Marcos vai embora. Mas tem aqueles que vão te incentivar. Tem aqueles que vão te dizer: não para, porque eu estou sendo curado por causa da tua pregação. Não para, continua. Só tua presença. Tem gente que vai testificar o que o Espírito Santo está fazendo através da tua vida. E não é para a tua glória não, meu irmão. Não é para a minha glória não. Porque a gente não consegue fazer nada se o Espírito Santo não estiver em nós. Ei! Vai ter gente atrás de você dizendo: continua. Estão te perseguindo, mas continua. Não prega para eles, prega para mim. Porque eu estou sendo curado, eu estou sendo transformado. Vão estar te apedrejando, mas vai ter aqueles que vão te incentivar. Vai ter aqueles que vão dizer: vai. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Prega para o governador, prega para o gentil, prega para o judeu, mas prega a palavra. As pessoas queriam que eles continuassem pregando. No versículo 47 do mesmo capítulo 13, ele vai dizer assim. Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai dizer: porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo citava aquilo que o profeta Isaías havia dito: vocês são luz. Vocês são luz. O que Deus colocou em você vai trazer destino para as pessoas que precisam. Vai iluminar o caminho daqueles que precisam, porque você é luz. Eu acho que o capítulo mais impactante, o versículo mais impactante do capítulo 13 de Atos é esse: eu coloquei você como luz no meio dos gentios. Eu coloquei você como luz. O Espírito Santo começa o versículo 13 enviando Paulo e Barnabé. Quando você vai para a última parte, para o último versículo, se você ler o capítulo todo, você vai ver que no meio desse período que eles pregavam, eles foram expulsos da cidade. Eles provocaram um avivamento ali no meio dos gentios, mas algumas pessoas se levantaram e conseguiram provocar essa expulsão deles. A Bíblia diz que eles sacodem contra o pó dos pés e partem de lá. E no último versículo do capítulo, o mesmo Espírito Santo que estava no versículo 1, enviando Paulo e Barnabé,
estava no versículo 52, finalizando o capítulo e dizendo: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ei, eles foram enviados. No meio do envio se levantaram para tentar calar eles, e aí ficaram cegos e confundidos. Alguns desistiram e foram embora, mas eles continuaram pregando a palavra. Houve um grande avivamento naquela cidade, e mais alguns ainda se levantaram e expulsaram eles de lá. Mas a Bíblia diz que eles não saem entristecidos, eles saem sacudindo a poeira dos pés e se alegrando, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios. O capítulo da tua vida começa com o Espírito Santo e termina cheio dele. Nada se compara com tua glória. Você pode se colocar de pé. Se você consegue entender, Ele está no começo, Ele está no meio, Ele está no fim. Cheira, cabadaraba, chorereba.